Fala galera, boa noite, seja bem-vindo à nossa quarta videoaula aí, né? Hoje a gente tem aí o foco falando sobre micros e macros processos, né? Pessoal, por que é importante a gente conhecer sobre micros e macros processos? Ou vice-versa, macros e micros processos? Porque é em cima disso que o nosso WMS ele roda. Ele é, quando ele vai entrar dentro de uma empresa, antes de se implantar um WMS, a empresa que faz a consultoria, que vai implantar o WMS dela dentro daquela empresa, ela vai fazer esse estudo, né? Ela vai fazer esse estudo de casa aí. Ela vai entender a empresa, como que funciona, como que é o processo lá de recebimento daquela empresa, como que é o processo de conferência, né? Como que é o processo de guarda do produto e da armazenagem final, como que é o processo ali de quando se tem uma ocorrência no recebimento. Então, ela vai entender como que isso funciona e aí, em cima disso, ela vai montar aí o seu WMS, ela vai parametrizar o sistema para que ele rode tranquilamente dentro do sistema. Tá, pessoal? Então, assim, quem não me conhece, meu nome é Jean Guimarães, eu tenho aí 20 anos de experiência aí na área da logística, tá? E hoje eu sou um especialista em WMS, tá, galera? Então, assim, vamos aqui para o nosso documento, né? Então, falando um pouco sobre micros e macros processos. Pessoal, macros processos. Toda empresa é estruturada em cima de um processo. No caso da logística, processos de recebimento, processos de separação, picking, né? Processo de expedição, inventário e qualidade, né? Esses são os processos que que tá dentro aí de todo operador logístico, de todo mundo que mexe com armazenagem, né? A gente sempre fala aí que a galera que está nesse campo aí da armazenagem, eles têm que dominar esses processos aí. Processo de recebimento, de separação, de expedição, de inventário e de qualidade. E aí, pessoal, falando um pouco sobre macroprocesso, o que é o macroprocesso? É o processo no geral, é o processo grande, né? É o processo, como posso falar, é o processo onde tudo vai se originar dele, né? Então, quando eu falo um processo de recebimento, todo mundo já entende que é um produto que está entrando dentro de um armazém, né? Mas aí dentro do processo de recebimento existe o processo de conferência, o processo de análise das documentações, o processo de análise dos produtos, né? Então, esses processos são chamados de microprocessos, né? Então, o microprocesso, ele junto forma o macroprocesso. Então, o macroprocesso é isso, é você ter uma visão mais ampla de como que a empresa está estruturada, tá? Microprocesso nada mais é do que o macroprocesso de forma mais detalhada. Então, assim, pessoal, eu quis como posso dizer, te passar da melhor forma possível para que você possa entender, né? Então, o macroprocesso, ele é a parte gigante do negócio e o micro é aquela parte gigante, só que detalhada, né? Igual eu passei aí, processo de recebimento, tem essas funções, né? Processo de guarda, também tem lá a parte do operador, como que ele vai fazer, como que ele vai bipar no produto, como que ele vai bipar na longarina, né? E assim sucessivamente. Processo de qualidade, como que funciona a questão de um produto avariado, né? Como que ele vai tratar isso, para quem que ele vai reportar
essas informações, né? Processo de expedição. Processo de expedição, ele geralmente ele é um processo que ele começa lá no faturamento, né? Quando a equipe de faturamento gera as notas fiscais ali de separação, aí aquelas notas fiscais geram um saldo, né? A gente chama de reserva, para reservar aquele saldo do WMS, né? E aí dali, geralmente, aquele processo ali que iniciou no faturista, ele vai para o setor de transporte para poder fazer a parte de roteirização daquilo dali, né? Para na onde que vai entregar, qual que vai ser a sequência de carregamento do veículo. Então, o transporte faz todo esse processo. Depois vem para o armazém iniciar o processo de separação, criar os pacotes de separação que nem tem no WMS, né? Então, essa parte é o micro e o macro é a visão inteira. Pessoal, por que a gente tem que entender isso sobre micro e macro processo? Justamente igual eu falei no começo, porque o WMS ele é todo estruturado em cima disso, né? O WMS ele não é simplesmente um software que você vai lá, instala na empresa e deixa o pau durar. Ele é feita a instalação toda baseada em cima de como que a empresa trabalha, né, de como que a empresa está estruturada, né? Por isso que uma empresa, quando ela vai fazer um processo de, de comprar um WMS, ela contrata uma empresa de consultoria, aí essa empresa de consultoria vai lá, faz toda a parte de consultoria, analisa os micros e macros processos de cada setor, e ali em cima daquilo ali ele vai falar assim, não, o WMS ele vai rodar assim, 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 assado. E aí a gente vai começar a treinar o time, estruturar o time para começar a fazer desta forma. Então, por isso que é importante. Lá na primeira aula, a gente falou muito sobre a questão dos questionários, né? E mais uma vez eu venho aqui falar contigo sobre os questionários. Lá na primeira aula a gente falou sobre WMS. O que é o WMS? Beleza, já sei o que é o WMS. Na segunda aula falamos sobre as armazenagens físicas. Oba, beleza, já sei como que a minha empresa é, de que forma que ela armazena os produtos. Se é em estrutura porta-pallet, se é em gaiola, se é blocado, se é no chão, né? Depois, para a terceira videoaula nossa, a gente falou sobre produtos, né? Embalagem, né? Então, opa, eu já sei como que é a embalagem na empresa que eu trabalho, né? Eu já sei qual que é o produto, qual que é a embalagem primária, qual que é a secundária, qual que é a terciária, é, quais são os pictogramas de cada embalagem, então eu já sei definir isso. E agora eu estou indo para a parte de macros e micros processos. Qual que é o macro processo da minha empresa? Como que é como que funciona o processo de recebimento dela? Como que funciona o processo de expedição, de separação, de qualidade, né? Justamente para isso, para mim começar quando eu consigo reunir todas essas informações, eu começo a ter uma visão clara de como que é o WMS da minha empresa. Que eu preciso, o que eu posso fazer para melhorar cada vez mais o processo aqui dentro, né? Então, pessoal, o importantíssimo é isso, a gente ter esses pontos de análise, né? A gente entender esse processo. E aí depois, pessoal, mais para frente, aí sim, e aí a gente vai cair para dentro do WMS, né? A gente vai começar a entender cada parametrização de como que o WMS funciona, né? Como que o WMS entende que ele tem que pegar um produto, levar para um endereço, né? Como que ele entende que aquele produto é daquele cliente e aquele produto tem que ficar
naquela posição pallet, né? E aí a gente vai para dentro disso. Só que antes disso, eu necessito que vocês entendam esse passo a passo, entendeu? Esse caminho das pedras para vocês. A gente precisa entender isso. Depois que a gente entendeu isso, e aí depois a gente vai saber analisar isso em qualquer empresa, aí é aquele momento que eu falo para vocês que o WMS ele é igual um carro, né? Você sabe que você tem que pisar na embreagem, engatar a marcha, soltar o pé da embreagem, acelerar que o carro vai andar. Porém, cada carro tem a sua forma diferente, né? Tem carro que tem embreagem mais alta, tem carro que a primeira não é para cima, é para baixo, e a mesma coisa é o WMS, pessoal. Tem WMS que ele roda separadamente do contábil, tem WMS que ele roda junto com o contábil, né? Até dando um exemplo sobre isso, vamos colocar aí que, cara, uns 80% dos WMS que eu conheço e que eu já pude trabalhar, vamos colocar aí que 80% o WMS rodava integrado com a parte contábil. E 20% dos WMS que eu já rodei são WMS que rodam fora do contábil. O cara controla só o físico mesmo. O contábil já fica para um outro time, para o time de faturamento, fazer essa parte do controle contábil, né? Tanto que as entradas tudo direto no RP, não tem nada a ver com a entrada no físico do WMS. Então, por isso que é importante, pessoal. Beleza? Então, assim, pessoal, conto com a ajuda de vocês. Se inscreva aí no canal, dê o joinha aí. Isso vai ajudar a gente promover o canal. A gente tem muito assunto sobre o WMS, a gente tem muita bagagem aí para estar conversando, para estar trocando ideia com vocês. Mas o objetivo nosso é esse, né? É fazer você do absoluto zero mesmo. Você interpretar qualquer empresa em que você entre que tenha algum tipo de WMS rodando. É você entrar naquela empresa, fazer essas análises e já entender como que aquele WMS roda e o que você precisa fazer para você aprimorar ele cada vez mais. Beleza, pessoal? Sem mais aí, falando um pouco, esse daí não é um tempo perdido, e sim um tempo investido em você, tá? Desejo para você uma ótima semana e valeu, pessoal!